Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal para conversar um pouco sobre Direito Processual Civil 4, né? Essa nomenclatura que a graduação nos dá para finalizar a trajetória com o processo civil, Direito Processual Civil, tratando de ações com um procedimento especial, né? Se você não me conhece, está me acompanhando agora, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, e caso queira acompanhar os demais conteúdos desse canal, pode verificar as aulas anteriores e também as outras playlists, que nós temos material de direito civil, temos material de direito econômico e algumas outras matérias mais próximas disso, tá? Então hoje a nossa ideia é conversar sobre ação de exigir contas. Essa ação de exigir contas é um procedimento, é um processo simples, uma ação simples de se fazer, é uma ação específica, ela tem uma natureza bifásica, tá? Ela vai operar de duas formas, que é a natureza declaratória e a natureza condenatória, e é lógico, para cada caso nós vamos analisar o tipo de natureza a ser aplicada, tá? Para esse tipo de ação. Então nós já vimos a ação de consignação em pagamento, hoje, espero não esgotar 20 minutos, vamos falar de uma forma bem resumida sobre exibição de contas e exibição de documentos, né? Fazer uma comparação pequena e falar dessa natureza jurídica declaratória e dessa natureza jurídica condenatória, e para a gente já basta como resumo, para quem já acompanhou a nossa aula presencial, vai ficar mais simples de entender. Agora, quem precisar desse material pode solicitar aqui embaixo, que eu envio, tá? Mando um e-mail que eu direciono esse material por e-mail. Então, a nossa ideia aqui é identificar qual é a natureza jurídica dessa ação. Qual o objetivo dessa ação, tá? Eu coloco como introdução 1, mas eu não vou ficar lendo os slides, não. Introdução 1, a ideia dessa ação de exibição de contas é justamente fazer uma certa apuração daquele que está administrando um bem. Então, essa ação de exibição de contas ela não cabe se não houver uma administração de bens. É muito comum encontrar esse tipo de ação de proprietário de apartamento contra o condomínio ou administradora do condomínio, porque nessa relação há uma relação de administração de bens, como, por exemplo, pago a taxa condominial de R$ 500 por mês, né? Existem algumas assembleias condominiais onde o síndico diz sobre a necessidade de realização de obra e que por essa razão foram feitos 3 orçamentos para a obra da fachada, vamos colocar assim, do nosso condomínio, tá? Já explicando praticamente a matéria inteira com esse exemplo prático. Se a gente for evoluindo aqui esses slides, a gente vai chegar nesse exemplo prático. Eu estou até ilustrando melhor o exemplo do que está no material. Então, numa obra de fachada de um condomínio, nós temos ali para ser realizada em um determinado período, e aí a cota extra da taxa condominial, a taxa condominial aumenta devido a essa cota extra. Se a taxa condominial é 500 e a cota extra vai aumentar mais 500, então vai ter R$ 1.000 de condomínio e cota extra. Tá? Um determinado morador não concorda com isso e, apesar de ter participado da Assembleia Geral, ele teve acesso à documentação que foi apresentada lá, os orçamentos, para poder tomar decisão pelo orçamento mais barato ou uma média aritmética sobre isso. E quando o proprietário entende que esse valor está muito alto, de taxa condominial com cota extra. Então ele oficia a administradora do condomínio, solicitando documentos, solicitando as contas. Né, como chegaram àquele cálculo para que a cota extra atinja o dobro do valor da taxa condominial. Esse foi o objetivo, né, a pergunta que o proprietário do apartamento teve nesse exemplo de caso concreto. E a administradora do condomínio informa que não teria competência de enviar essa documentação. Então, por essa razão, ele vai ajuizar uma ação de exibição de documentos, porque ele quer ver a documentação e a prestação de contas para poder entender exibição de contas, né, para saber entender o porquê da dobra do valor da taxa condominial. Então, nessa situação é onde é cabível esse tipo de ação, porque no final desse processo, o juiz vai determinar, se não houver acordo, vai determinar pela apresentação do documento, na exibição do documento e a apresentação das contas. E aí, para calcular ou liquidar, ele vai precisar de uma contabilidade. Então, essa que é a grande situação da ação de exibição de contas.
ela é uma ação mais rápida do que uma ação de procedimento comum, mas tem essa peculiaridade de análise de documento, que é o que pode demorar um pouco mais, ou então até uma perícia contábil para poder liquidar o valor determinado na sentença. Então, olha, o saldo final da condenação que se torna um título executivo judicial. Então, toda sentença de exibição de conta é um título executivo judicial. Onde ela se diferencia se você quer só documento, o caminho é a exibição de documento. Se você precisa apurar saldo, o caminho é exigir contas. Situação real: condomínio e síndico, herdeiro e inventariante, incapaz curador, sócio administrador, correntista e banco. Então nós podemos observar, pelo exemplo prático que nós falamos agora, sobre a situação da relação do proprietário com o condomínio, eu posso transformar esse exemplo também do herdeiro e o inventariante, porque o inventariante é que vai tomar conta da documentação, né, e vai administrar toda aquela relação do espólio, tá? Dos bens deixados pelo espólio. O incapaz é a mesma coisa, quem cuida do patrimônio do incapaz é o curador. Sócio e administrador, quem vai cuidar da empresa onde o sócio trabalha, onde recebe seu prolabore, é o administrador. Correntista e banco a mesma coisa, tá? Então eu deixo sempre assim uma ideia para poder pensar sobre isso. Meu objetivo é apenas obter provas ou chegar a um saldo executável. Beleza. Se o meu objetivo é apenas obter provas, eu vou pedir a exibição de documentos. Exemplo, quero saber de toda a documentação desse condomínio aí, como é que foi desde a primeira gestão até a atual. O que foi lavrado, o que teve de assembleia, quem participou das assembleias. Então, eu preciso olhar esses documentos. Quantas contratações tiveram para a obra da fachada? Teve problema hidráulico nesses apartamentos? Qual foi a tubulação? Tem recente aqui um cliente no escritório que comprou um apartamento. Aos olhos de quem chega no apartamento, o apartamento estava lindo e maravilhoso. E aí o apartamento de baixo começa a reclamar de um vazamento. E o condomínio realizou uma perícia do apartamento de cima, do apartamento comprado pelo meu cliente. Quando verificou, tinha um azulejo de uma cor diferente. Quando ele conversou com o proprietário falou que havia feito uma obra ali. E diante de uma reunião de condomínio, o que foi ventilado na reunião de condomínio foi que o proprietário anterior havia instalado uma piscina. Tá? Agora, de quem é a responsabilidade pelo cano, pela tubulação que passa por ali? Passa dentro do apartamento do meu cliente, mas essa tubulação ela vem de onde e vai para onde? Né? E aí, se a gente fizer uma análise, é uma tubulação de esgoto do condomínio. Beleza. Então, se é esgoto, é comum do condomínio, que tem que passar obrigatoriamente pelo apartamento do meu cliente. Aí a gente analisa. Eu posso pedir a ação de exibição de documentos nesse caso, porque eu quero saber, pelo livro ata do condomínio, se houve alguma realização de obra naquele apartamento, qual foi o motivo. Porque se há uma tubulação comum que passa por um apartamento particular e a obra é necessária fazer a manutenção na tubulação comum, aí tem que se quebrar o azulejo do apartamento do particular, do proprietário. Então eu posso pedir essa análise para poder responsabilizar o antigo proprietário por um vício reviditório ou um vício oculto, para eu poder desfazer o negócio. É possível. Mas diante da quantidade de laudos que me foram apresentados, eu já não vejo necessidade da exibição de documento, porque só os laudos que o meu cliente trouxe para mim, para eu analisar, eu já tenho a confirmação de que houve um vício oculto na hora da transação, na hora da negociação, na hora da venda. Tá? Então, nessa situação específica, eu tenho uma exibição de documento. É uma ação bem direcionada. Então, vou avançar aqui, ó, conceito. Exigir contas é um instrumento para controlar judicialmente uma gestão de bens, valores ou interesses alheios, obtendo demonstração detalhada e apuração de saldo final. Tudo a pessoa que tem direito quer saber do que está acontecendo naquela relação de administração. Tem a natureza bifásica, tá? Em uma mesma ação com duas fases, declaratória e condenatória. O juiz decide se existe o dever de prestar contas, e condenatório, o juiz julga as contas e fixa saldo, que se torna um título executivo judicial. Tem o caráter dúplice material, né? Ao final o saldo pode desfavorecer a qualquer polo, sem necessidade de reconvenção. Então, nessa espécie de ação, não cabe a reconvenção.
tá certo? Então, eu estou passando aqui a aplicação quando cabe, a gente já falou, fase de julgamento, nós já explicamos, demos um exemplo bem completo. E aqui é interessante, ó, divergência doutrinária como exemplo. Vou pegar o A e o B, tá? Não vamos evoluir para o C não, nem para o D. A e B. No exemplo A, de divergência doutrinária, tem assim, quem pode propor? O próprio gestor pode dar contas? Corrente ampliativa, prática forense majoritária. Sim, o gestor tem interesse em ver contas aprovadas, suas contas. Em ver aprovadas suas contas. Encerra litígio, gera coisa julgada. O síndico ajuiza uma ação e presta para prestar e aprovar suas contas ao fim do mandato. Então, para o síndico escapar de uma possível ação de prestação de contas, né, exibição de documentos ou exibição de contas, ele pode ajuizar uma ação contra o condomínio, se antecipar e já apresentar as suas contas, apresentar a sua documentação e falar, olha, estou encerrando aqui o meu mandato e estou apresentando as contas, o que eu gastei durante essa etapa, essa fase de 2 ou 3 anos que eu estou à frente do condomínio. Beleza, isso pode, ele pode propor. A corrente restritiva, que é a minoritária, ela seria só para exigir. Então, gestor usaria ação declaratória comum, o impacto, maior formalismo e menor eficiência. Na corrente anterior, que é a corrente majoritária, se dá uma maior eficiência, porque o condomínio vira polo passivo de uma ação, porque o síndico ajuiza a demanda falando, olha, minhas contas mensais foram essa no período da minha gestão aqui, então não tem nenhum erro. Pronto, o juiz declara, aí fica uma sentença declaratória, o juiz declara que realmente as contas deveriam ser apresentadas, está ali e entrega as contas para o condomínio. B, exemplo 2, né? Exemplo B. Interpelação extrajudicial prévia e necessária. A corrente majoritária? Não. O interesse processual nasce da relação da gestão e não há necessidade de controle. Exemplo, o herdeiro não precisa notificar o inventariante antes de ajuizar. Porque nós vimos, inclusive em direito real, que em algumas situações, como por exemplo, eu aqui, antes de uma ação de despejo, eu faço uma notificação. Eu comunico a parte para ele devolver o imóvel e pagar o saldo devedor sob pena de ajuizamento de ação. Isso pode fazer. Tá? E melhora o andamento processual para mim, o juiz avança no processo. E aqui não há necessidade nenhuma, tá, de apresentar uma notificação premonitória informando que eu vou ajuizar uma ação. A corrente minoritária recomenda por boa-fé, mas não como condição de procedibilidade. Mas, de qualquer maneira, não há uma condição de procedibilidade, não há uma condição obrigatória de se notificar a parte contrária para exibir documento ou contas. Tá? Não há essa obrigatoriedade nessa espécie de ação. Por isso que a corrente minoritária sustenta. Na minha visão, eu acredito que tanto na primeira corrente majoritária, que é a questão de não precisar, a minoritária recomenda, tá? E na minha atuação profissional, eu sempre vejo uma importância muito grande de se você notificar quando trata de coisa, quando trata de bens, se notificar a parte contrária de procedimentos para que antes não se movimente uma ação judicial, não sobrecarregue o judiciário com uma ação judicial. Mas isso daqui é uma divergência doutrinária bem saudável, porque de qualquer maneira, notificando ou não, seu processo vai andar de qualquer forma. E não há de se discutir questões de boa-fé, tá? Ou má-fé nessa situação. Até porque há um direito de uma ação especial, né, uma ação específica, de exibição de documentos e contas. Isso aí tem que acontecer, até porque se eu sou proprietário de um apartamento e eu pago taxa condominial e está tendo obra na minha área condominial, eu tenho que saber quanto vai ser a despesa, o porquê de aumentar a cota do condomínio pela obra e chegar em percentual de X. Por que vai me onerar tanto se há uma verificação, que se pode haver uma verificação melhor de mercado para realização de obra? Então é um direito do proprietário no caso do condomínio. Tá? Aqui, deixa eu ver, finalizando já para vocês. No juizado especial civil, cabe ação de exibição de contas? Via de regra, não, se houver complexidade contábil. Exemplo, contas bancárias
como múltiplos contratos e capitalização, remeter ao rito comum. Tá, no juizado especial civil, pelos princípios que regem a celeridade, a economia processual e simplicidade, não tem como exibir contas em juizado especial civil. O que eu faço e que eu vejo acontecer e que dá certo em juizado especial civil é ajuizar uma ação contra, por exemplo, um banco, uma instituição que não seja banco, né, uma instituição bancária, uma instituição financeira, falando assim, Pan-Americano, Olé, esses bancos que os idosos, né, os que recebem benefícios de INSS, recebem sempre lá um desconto de consignado, né? Sempre tem lá um desconto de consignado. Banco Max ou banco, sei lá, Olé, né, essas coisas. Isso daí sai, desconta 30, 40 reais da conta da pessoa que recebe pensão, mas esse idoso não tem o contrato. Então eu posso ajuizar uma ação contra esse banco, essa instituição bancária, instituição financeira, vamos dizer assim, no juizado especial civil, requerendo a exibição do documento, a exibição do contrato firmado por aquele idoso. Eu posso notificar, que aí é que entra naquela questão de divergência doutrinária que eu falei para vocês aqui, olha. Isso aqui é indiferente. Aí, posição minoritária, posição majoritária. Posição majoritária diz que não há necessidade de ser notificado, de se notificar a parte contrária. Na minoritária, recomenda por boa-fé. Então é melhor você ajuizar uma ação no juizado especial civil requerendo que aquele banco Olé, por exemplo, apresente o contrato firmado pelo idoso que conseguiu a sua aposentadoria e que no contra-cheque dele vem descontar R$ 39,75 de mensalidade referente a um cartão de reserva consignada, que ele diz não ter solicitado. É melhor fazer um ofício, uma cartinha de próprio punho, mandar por AR ou protocolar nessa loja, ou ajuizar uma ação requerendo a exibição desse documento. Entende? Fica essa questão. Obviamente que se eu oficiar a essa instituição, ela não vai responder. Obviamente, já sei que eu já fiz mais de 50 vezes isso por aqui. E também vai ser difícil de querer receber um protocolo. Então, na marra, você só consegue enviar um documento para esse tipo de instituição através de uma carta registrada. Chega um telegrama, alguma coisa assim. Mas a resposta você vai perder tempo. Então, cabe aí uma ação de exibição de documento no juizado especial, sim, para essa situação, porque não é uma situação complexa, é uma situação simples. Tá? E o valor da causa? Estimado pelo proveito econômico, é simbólico quando inestimável, ou baseado em critérios objetivos, período lançamento controvertido. Exemplo, o condomínio discute cerca de 120 mil em 2 anos. Usar a estimativa justificada, evitando custas desproporcionais. Então, nesse caso de exibição de documento, quando eu faço o valor da causa, eu estipulo o valor mínimo da causa. Tá? Eu vejo qual é o valor daqui da região que se recolhe a taxa mínima de custas e eu faço lá o valor mínimo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos lá, juizado especial civil, documentos úteis ao autor, contrato, ato de procuração, indícios de receita, ofícios a terceiros, comunicações, exemplos. Em condomínio, junte atas, balancetes parciais, orçamentos e reclamações dos condôminos. Tá? Como pedir o pedido de uma ação dessa? Reconhecimento do dever de prestar contas, intimação para apresentar contas claras, documentadas, rubricadas em prazo a ser fixado. Se o omisso, o autor apresenta e a presunção de correção, e se o réu não impugnar a rubrica por rubrica, impugnar a rubrica por rubrica. Tem a perícia contábil, se necessário, nesse caso da exibição de documento do juizado, como é simples, eu não peço a perícia contábil. E na segunda fase, o julgamento das contas e a condenação do saldo. Lógico, aqui o condomínio ele vai ter que apresentar direto a documentação, as contas, da forma como foi requerida pelo autor. E para depois entrar numa segunda fase e ter um julgamento com correção de juros e custos e honorários advocatícios. Se não houver uma contabilização material, aí sim se necessita de um perito contábil para poder liquidar aquele valor. Quais são os erros comuns que nós temos que evitar? Confundir com exibição de documentos, que é
clarifique a finalidade, o saldo final, pedir só prestação sem pedir condenação, inclua pedidos condicionados à segunda fase. Segunda fase é a fase de julgamento, tá? Aqui nessa situação. Impugnação genérica de contas, impugne rubricas específicas, valor, data e nota, e o valor da causa sem critério. Então, nós temos que justificar o critério. Se eu tenho apenas uma exibição de contas, numa ação, eu tenho que ter essa justificativa e posso colocar na petição inicial. Se eu não colocar, o juiz pode requerer a emenda da petição inicial para eu poder justificar o valor daquela causa. Então, a justificativa de uma exibição de documento, já que não tem valor financeiro, é o valor mínimo da tabela do judiciário, tá? Então é isso aí, galera. Conclusão, cabimento à gestão de bens alheios tem que ter uma ação de exibição de contas contra quem faz a gestão do bem alheio. Se eu não tiver gestão, eu não tenho a ação de exibição de contas ou exibição de documentos. O objetivo é a transparência e o saldo. Fases, bifásico, dever e fase de julgamento do saldo. Nós vimos ali no slide anterior. Técnica, pedir a intimação para contas claras e documentadas e prever a omissão do réu, impugnar rubrica a rubrica e requerer a perícia, se tiver contas para apresentar. Agora, a documentação só entrega a documentação. Então, diferenciar a exibição, cuidar do valor da causa e prescrição e evitar a impugnação genérica. Na avaliação de vocês, o ideal é vocês entenderem o que é uma ação de exibição de documento. Serve para quê? O que é uma ação de exibição de contas? Serve para quê? O material está bem claro com relação a isso. Qual é a diferença entre ação de exibição de contas e documentos para a ação de consignação em pagamento? A diferença também é bem clara no nosso material, tá? Se eu falo que eu vou consignar pagamento, eu tenho uma negativa do credor. Eu tenho uma mora do credor. Então, eu tenho que consignar e justificar o motivo e provar a recusa. Se eu tenho a exibição de documentos, eu vou só requerer a apresentação desses documentos no processo, justificar o motivo, e já no primeiro contato com o réu da ação, ele já vai trazer os documentos necessários. Tenho que obrigatoriamente notificar o réu dizendo que eu vou fazer a ação se ele não me entregar administrativamente? Não, não é obrigatório. Tá? Isso também não demonstra situação de boa-fé. Posso fazer? Posso, mas não é recomendado pela doutrina majoritária. A minoritária recomenda, mas não faz diferença. E a ação de exibição de contas. As contas elas já vão ser mais complexas. Vai depender de perícia, porque eu vou precisar liquidar. Quero saber a justificativa do porquê eu estou pagando uma cota extra condominial alta. Então eu preciso das contas. E as contas meramente apresentadas pelo condomínio pode ser satisfatório? Pode, mas se o proprietário não concordar, então vai-se exigir um cálculo pericial. Tá certo? A sentença pode condenar, declarando a obrigatoriedade do fornecimento das contas, mas é importante ter uma perícia para poder liquidar o valor que está sendo buscado a apresentar, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Essa é a aula 3, falando de exibição de contas e exibição de documentos. E qualquer dúvida, botem aqui embaixo nos comentários ou me enviem lá pelo grupo do WhatsApp. Até a próxima.